Olá, eu sou a Dora Ghiseline. Chegamos no nosso 12º dia do Desafio Agora Vai. 21 dias onde vocês vão ver muitas ferramentas, muitas técnicas e estratégias para romper com a procrastinação e tirar os seus projetos do papel. Mas sem perder a leveza e com muita praticidade, porque o intuito do objetivo do desafio não é sobrecarregar mais vocês, não é exaurir mais vocês, e sim tornar mais leve a jornada, de forma que você chegue sim onde você quer, mas de uma forma gostosa, de uma forma agradável, de uma forma que não te mate no processo, né? Essa é o intuito, acho que é o intuito principal, tanto dos 21 dias quanto da minha mentoria. Gente, nesse 12º dia, eu vou trazer algo que é o coração da minha mentoria, que é a questão da procrastinação, né? Eu vejo muita gente falando assim, procrastinação é preguiça. Coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Procrastinação não é preguiça, não é preguiça. Se fosse só isso, seria muito simples. Seria só eu me propor ir lá e fazer, falar assim, hoje eu vou combater a preguiça, vou levantar e vou fazer. Seria muito fácil se fosse assim. E quando eu falo que procrastinação não é preguiça, eu não estou falando daquela procrastinação, daquele relatório que você fala assim, daqui a pouco eu faço, mais tarde eu faço, é para semana que vem, e aí você faz no penúltimo dia. Não estou falando desse tipo de procrastinação. Essa procrastinação, sim, esse deixar para depois, nesse sentido, amanhã eu faço, amanhã eu vejo, hoje eu tô cansado, hoje eu não tô com vontade, mas de deixar uma tarefazinha, alguma coisa assim para depois, essa até pode ser preguiça, mas a procrastinação que eu falo que não é preguiça é aquela que você vai postergando, 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 postergando até a exaustão. Você tem um objetivo que não sai do papel, você tem um negócio que você não faz, você tem um negócio que entra ano, sai ano e a coisa não flui. E essa procrastinação, esse deixar para depois, que faz com que você não consiga os seus objetivos, não é só aquela coisa de, mais tarde eu faço e eu vou lá e faço mesmo, mais tarde. Não é aquela coisa de, eu vou deixar para a última hora, mas eu vou fazer, não. É aquela procrastinação que você empurra, empurra, empurra e sente que você não está saindo do lugar. É essa procrastinação que eu falo que não é preguiça. Quando você tem uma coisa para fazer e você faz um pouco depois ou faz em cima do horário, beleza. Essa pode ser assim, o cansaço, falta de energia, não tô com vontade agora. Mas essa outra, que entra ano, sai ano, e você fica barrigando, isso vem comigo que você vai ver que tem coisas que causam esse barrigar que eu falo, né? A gente vai empurrando com a barriga e não sai no lugar. Aqui, como eu falei para vocês, esse é o coração da minha mentoria. Quando eu desenhei a mentoria 8%, eu desenhei baseado nesse ciclo, que eu chamo de ciclo da procrastinação. Por quê? Eu cansei de ver gente muito, muito, muito boa, muito competente, muito inteligente, tendo ideias maravilhosas que poderiam ajudar outras pessoas, ou tendo objetivos na vida que elas poderiam sim alcançar, claro que com trabalho, com esforço, com disciplina, com estratégia, mas totalmente alcançável. E a pessoa tem a ideia, às vezes ideias sensacionais que você fala, caramba, nossa, ideia que eu queria ter tido, né? E de repente ela entra nessa segunda etapa, no procrastinar. Aí o que ela faz? Depois eu vejo, agora eu não tenho tempo. Agora não dá. Eu não sei o suficiente. Aí vai fazer um curso, vai fazer outro curso, vai atrás de conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo, e não sai do lugar. E não coloca essa ideia no mundo. Ou planeja, 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 estuda, 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 e não. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, e a coisa não sai. E nesse processo que ela tem a ideia, que ela começa a achar que ela não está preparada, estudar, 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 estudar e planejar ou sentar em cima e falar que depois vai fazer, acaba vindo o que eu chamo do terceiro ciclo, ou terceiro estágio do ciclo, que é a falta de confiança. Quanto mais a gente pesquisa, estuda e planeja e não coloca ideia no mundo, quanto menos preparado a gente se sente. Quanto mais insegurança dá e a gente começa a não ter confiança ou no projeto, ou na ideia, falar assim, mas será que vai dar? Será que eu não vou perder tempo? Será que eu não vou gastar dinheiro? Será que eu vou ter retorno? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar?
E a gente vai perdendo a confiança, tanto na ideia, no projeto, que começa a parecer não tão boa, parece que de repente não vale tanto investimento, quanto a questão da confiança em nós mesmos, que também vai sendo minada, né? A gente começa a falar, mas eu não estou preparado o suficiente. A gente começa a olhar ao redor e fala assim, nossa, mas fulano fala tão bem sobre isso. Nossa, mas fulano tem tanta habilidade com isso. Ah, mas eu não tenho a dicção do fulano. Eu não tenho o conhecimento da fulana. Eu não tenho a habilidade X, Y, Z que o cicrano tem. Ah, eu não sei não, acho que isso não é pra mim. Acho que eu não consigo. Acho que eu não sou boa o suficiente. E aí a gente cai no quarto estágio do ciclo. A gente desiste. Ou desiste mesmo de falar assim, ah, não vou fazer, não dá, não é pra mim, eu não consigo. Ou simplesmente a gente desiste deixando. E até que fica só mais uma ideia no papel. Você não fala verbalmente, eu desisto, mas também você não faz. Entende? E aí, passa um tempo, você tem uma nova outra ideia, outro projeto, outro objetivo, outra coisa que te motiva, que te entusiasma, que dá brilho nos olhos, e você faz a mesma coisa. Planeja, estuda, pesquisa, não sai do lugar. O que acontece? Cai na falta de confiança de novo, ou no projeto ou na gente. E aí vai para a desistência de novo. E cada vez que eu repito esse ciclo, o que acontece? Isso tem impacto na minha autoimagem, tem impacto na minha autoestima. Eu começo a achar que, assim, no terceiro, no quarto, no quinto ciclo desse que eu passar, eu já acho assim, ah, só mais uma ideia que eu não vou fazer. É só mais uma coisa que eu não vou aplicar. É só mais uma coisa que eu vou começar e não vou terminar. Ah, é só mais uma coisa para eu perder tempo e dinheiro. Porque eu não faço, eu não tiro do papel, eu não resolvo. Entende como isso vai deteriorando o nosso poder pessoal? A gente vai saindo daquela coisa de consigo, eu posso, eu realizo, para só mais uma coisa que eu não vou fazer. Então, esse ciclo é muito frustrante e elimina muito a nossa energia e, como eu falei, né, autoestima e tudo mais. E outra coisa, outro perigo desse ciclo, vai chegar uma hora que cada ideia vai perdendo força e a gente começa a não investir mais em sonhos, em projetos, em objetivos, porque a gente já acha que não vai realizar. Outra coisa, quando a gente é uma pessoa de ter ideia e falar muito, ou para as pessoas próximas, ou sei lá, para todo mundo, isso começa também a gerar um mal-estar, porque as pessoas na primeira ideia se empolgam, na segunda ideia se empolgam, a partir da terceira ela já olha para você, e ou ela já olha aqueles casos de não dar atenção, ou ela mesma fala, ah, mas começa e não termina. Ah, vai ser só mais uma coisa, fogo de palha, não vai dar em nada. Ah, nem perde seu tempo, você não vai fazer. Entende? E aí, esse ciclo que eu falei da gente perder a confiança vai sendo alimentado não só pelo que a gente não faz, mas também pelos feedbacks que a gente começa a receber das outras pessoas. Por quê? Você falou tantas vezes que ia fazer algo e não fez, que as pessoas ao redor também já não compram ideia. Já não, sabe, já não se empolgam também. Isso também gera muito mal-estar. Então, eu comecei a ver isso, desenhei a mentoria, porque eu comecei a perceber o que faz as pessoas caírem nessa segunda etapa, que é a procrastinação, né? Por que elas começam a patinar e não saem do lugar? E aí eu comecei a trazer dentro da mentoria ferramentas e coisas para as pessoas conseguirem sair disso, ter a ideia, conseguir planejar de forma muito assertiva, definir, né, a meta, planejar tudo, colocar na prática, se organizar para cumprir e ir lidando com o que vier no caminho, porque vai vir coisa emocional, vai vir desafio, vai vir imprevisto, vai vir um monte de coisa, e ela criar essa, como eu diria, essa resiliência, né, de lidar com as coisas, para esse ciclo ser diferente, se a ideia, se eu planejar, me organizar para cumprir, aumentar a confiança em mim, porque quanto mais eu cumpro, mesmo que pequenos objetivos, mais eu consigo ver que, opa, peraí, se eu me organizar, eu consigo fazer, então eu vou fazer, e aí eu faço uma coisa aqui, eu faço outra ali, eu faço outra ali, e eu começo a confiar cada vez mais em mim. Começo a confiar que cada vez que eu falar que eu vou fazer. E aí, em vez da desistência, vão vir outros projetos, porque eu concluí uma ideia, eu concluí um objetivo e eu vou fazer outro. E aí, esse ciclo, ele já não é mais um ciclo de procrastinação, é um ciclo de realização.
E isso aumenta a minha confiança em mim. Isso aumenta a confiança das pessoas ao redor em mim. Tanto de falar, nossa, como você fez tal, que tô com o objetivo tal, como falar assim, cada vez que você fala uma ideia, a pessoa fala, nossa, eu quero participar, eu quero isso também. Ou se é um produto ou serviço, eu quero, porque ela sabe que você vai ficar fazendo aquilo. Não vai ser fogo de palha de 5 minutos e acabou. Entendeu? Então tudo ao redor muda quando a gente sai desse ciclo da procrastinação para um ciclo da realização. Mas como que eu saio de um ciclo de procrastinação para um ciclo de realização? Entendendo o que me faz procrastinar. E aí a gente chega no coração dessa aula, né? Que é o quê? Entender por que a gente procrastina. Entender por que a gente às vezes não sai do lugar, sabe? E não é por preguiça, tá bom? Não é por preguiça. Por mais que o nosso cérebro tenha esse mecanismo de mínimo esforço, de tudo que demanda muita energia, ele por si só, tipo, não falar, eu vou fazer tudo isso, vai dar muito trabalho. A gente não procrastina só por causa disso, só por uma economia de energia, digamos assim. A gente procrastina por coisas que a gente não resolve, ou que a gente não encara, que a gente não entende o que está acontecendo, por comportamentos nossos que a gente não sabe por que estão sendo ocasionados. E aí eu trago para vocês as 4 causas da procrastinação segundo a ciência. Veja que a própria ciência não fala é preguiça. E a própria ciência fala que o nosso cérebro tem um recurso para economizar energia, para fazer, tipo, o mínimo possível. Mas não é isso que faz você não tirar os seus projetos do papel. Não é isso. É a questão de você ter, primeira causa, expectativas negativas, e aí a gente vai falar de cada uma das causas. O nível de energia, a gente vai entender isso na aula de amanhã. Impulsividade e perfeccionismo. São 4 causas que eu vou, para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou falar de uma delas por dia. E o desafio vai ser você identificar se você está nesse. Se essa causa está atuando no seu dia a dia ou não, né? E buscar alternativas aí para lidar com isso. Mas essas são as 4 causas, segundo a ciência. E aí eu trago para vocês uma frase de um neurocientista que eu amo de paixão, o Pedro Calabres. Ele fala: se você não entende, você não consegue mudar. E é por isso que essa aula é tão importante. Se você não entende o que te faz procrastinar, você não consegue mudar. Você não consegue sair de um ciclo de frustração, de procrastinação, para um ciclo de realização. Então, para não ficar muito longa essa aula, a gente vai para a primeira causa. Expectativas negativas. O que acontece? A psicologia vai chamar essa causa de autossabotagem. A gente se sabota. Como programadora neurolinguística, o que eu aprendi não é que a gente se autossabota. Eu não sou má comigo e falar, eu vou sacanear, não vou me sacanear hoje, eu vou lá me sabotar, porque eu não tenho nada melhor para fazer. Não é isso. A autossabotagem, ela existe, mas não nesse nível de falar assim, eu não vou fazer porque eu não quero fazer. Não. A gente se sabota para se proteger. A gente se protege igual. Se eu tenho uma expectativa negativa no futuro, eu tenho um projeto, para ficar mais claro, eu tenho um projeto, tenho uma ideia, mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu vou investir um dinheiro e não vou ter retorno, eu vou ter prejuízo. Isso é uma expectativa negativa para o futuro. Eu vou começar, mas eu não vou conseguir terminar, porque eu não sei lidar com Y, X, Z. Então, meu resultado vai ser ruim. As pessoas vão falar de mim se eu estou com um novo produto, serviço, vão falar que meu produto é ruim. Vão falar que meu serviço é ruim. As pessoas vão me detonar. Isso é uma expectativa negativa. Eu vou fazer isso, mas eu vou perder um puta tempo, eu vou deixar de fazer N coisas e não vai dar em nada. Isso é uma expectativa negativa. Então, quando eu olho para o futuro e só enxergo que não vai dar certo, que eu não vou conseguir, que eu não sei fazer, que eu não sei lidar, que as pessoas vão falar de mim, que eu vou ser criticada, que eu vou ser detonada, que meu produto vai ser não sei o quê, que eu posso ter um processo se eu fizer tal coisa e as pessoas não gostarem, eu não vou sair do lugar. Eu vou evitar isso. Eu vou evitar lidar com algo que eu acho que vai me prejudicar, que não vai dar certo, que eu não vou conseguir fazer, que eu não vou conseguir lidar. Tá? E aí, dentro da expectativa negativa, eles chamam essa causa de procrastinador ansioso. Porque essa causa de procrastinação gera uma ansiedade absurda. Eu quero fazer algo, eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia. Só que eu começo a projetar no futuro tanta coisa ruim
que eu começo a ser dominada por um medo, por uma insegurança, e eu não saio do lugar, eu não faço. Eu não faço. Para não ter que lidar, vocês entendem? Aí que eu falo muito sobre a questão da inteligência emocional. Muito, muito, muito. E aí a gente já entra também no pilar, no terceiro pilar, né? Que eu falei logo no começo que a gente teria 3 pilares. O do autoconhecimento, da inteligência emocional e do planejamento e organização. Até aqui a gente viu do autoconhecimento, do planejamento e organização. Agora a gente já começa a entrar na inteligência emocional. Porque quando eu começo a projetar só ideias ruins para o futuro, só ver coisas ruins, eu sou dominada pelo medo. E aí, para eu conseguir sair do lugar, eu preciso entender qual é esse cenário que eu estou desenhando para o futuro, sabe? Ah, ele é possível? É possível que realmente seja ruim? É possível. Ah, isso me gera medo? Tudo bem. Qual é o meu maior medo se isso acontecer? Ah, se eu fizer algo lá, tipo, só perder dinheiro, tempo, se falarem de mim. Qual é o meu maior medo nisso? Ah, é eu gastar um dinheiro que eu não vou ter retorno e faltar alguma coisa para mim. Ah, é as pessoas falarem de mim, eu ficar triste e não saber lidar. Sabe? Ah, eu não sei o quê. Então a gente precisa parar e começar a entender. Ah, eu tô procrastinando por isso, porque eu tenho medo de acontecer algo ruim. Qual é exatamente o meu medo? E aí a gente começa a criar recursos para lidar com isso. Ok, isso pode acontecer. Eu posso investir tempo e dinheiro numa coisa que não dê certo. Mas qual a pior coisa que pode acontecer se isso realmente for o futuro? E como que eu posso me blindar para lidar com isso? Entendeu? Qual forma? O quanto de dinheiro eu posso investir sem me prejudicar? Ah, um produto novo, ah, uma divulgação de um serviço que eu vou ter que pagar, não sei o quê. O quanto que eu posso investir que não vai me quebrar, que não vai me fazer falta. Mesmo que eu comece aos poucos, colocando pouco dinheiro, colocando pouco tempo, fazendo o que eles chamam de produto mínimo viável, fazendo experimentos pequenos. O que eu posso fazer para começar a pôr minha ideia no mundo, para começar a colocar minha ideia em prática, sem ir testando, sem me prejudicar. Entende? A gente começa a entender. Eu não sei se está ficando claro para vocês. A primeira causa de procrastinação são as expectativas negativas. São as coisas ruins que a gente acha que pode acontecer. E a forma que eu saio dessa paralisação do medo é entendendo que assim pode acontecer, pode. Pode não dar certo, pode. Eu posso perder tempo, pode. Eu posso não conseguir realizar, pode. Mas dentro disso, qual é o meu maior medo? E o que eu preciso fazer para lidar? E se, por exemplo, essa minha expectativa assim, eu vou começar algo e não vou conseguir terminar porque eu não sei tal coisa. O que exatamente eu não sei? Aonde que eu posso aprender? Ou tem alguma parceria que eu posso fazer com alguém que supre isso que eu não sei? Alguém que saiba fazer? E que aumente a expectativa de chances de dar certo e não de dar errado? Então, isso que a gente tem que ter clareza, tá bom? Eu não vou alongar, mas aqui, para o vídeo não ficar muito grande, as outras causas eu vou trazendo uma por dia, mas o que tem, resumindo, essa aula e o desafio de hoje. Primeira causa que gera procrastinação é eu ter medo do que eu vou encontrar no futuro, dos resultados ruins que eu vou ter, das situações ruins. Então, o desafio de hoje é você olhar para aquelas metas antigas que você tem, que não saiu do papel, ou para as novas que você tem também, se você tiver metas novas, entender se isso se aplica em algum momento a uma dessas metas. Tem alguma meta aí que você tem uma expectativa que pode ser que não dê certo? Ah, pode ser que seja ruim, pode ser que eu perca tempo e dinheiro, pode ser que falem de mim, pode ser que não sei o que lá. Entenda se tem. Se tivesse pergunta qual é o meu maior medo dentro dessa situação? Ah, é X. E se X acontecer, qual a pior coisa que pode acontecer? Qual o pior cenário? Projeta. Fecha os olhinhos, projeta. Qual é o pior cenário que eu posso ter? E aí você vai respirar fundo e falar, ok, se isso acontecer, o que eu posso fazer? Qual é o meu plano B? Quais recursos que eu tenho? Ou como que eu posso evitar que isso aconteça? Quais são as formas que eu posso fazer para que isso não aconteça, para que a coisa funcione? E aí, esse é o desafio de hoje,
tá bom? Podem deixar comentários aqui no vídeo, quem tá no grupo pode deixar comentários por lá, fala se ficou claro para vocês. Eu sei que quando a gente entra nessa parte mais emocional, que a gente começa a esbarrar nos nossos medos, nas nossas inseguranças em comportamento, às vezes parece que a coisa fica muito abstrata. Então, se não estiver muito claro para vocês, me avisa, tá bom? Qualquer coisa, a gente se fala no privado, enfim. É importante que fique claro, porque se vocês não entenderem isso, vocês vão continuar repetindo esse padrão. Amanhã eu volto com a segunda causa de procrastinação, segundo a ciência, e como isso pode estar afetando e te prendendo aí ao ciclo da procrastinação. Beijos, até amanhã.